pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Continuando a falar sobre os enredos para o próximo carnaval, hoje eu vou falar de Viradouro e Beija-Flor de Nilópolis e recordando que estou falando sobre 2 sinopses por vídeo e seguindo a ordem de desfile. Começando com a Viradouro. A Escola de Niterói tem como título de enredo "Não há tristeza que possa suportar tanta alegria". O tema em si é sobre o Carnaval de 1919. Os carnavalescos da escola são Tarcísio Zanon e Marcos Ferreira. Antes de falar da sinopse em si, deixa eu falar do contexto em que se encontrava o ano de 1919, pois a sinopse ela parte direto para o Carnaval, mas ela não diz exatamente o porquê de ser escolhido esse Carnaval especificamente para ser abordado no Carnaval de 2021, que no caso passa para 2022. Bom, eram 2 situações. Uma delas era a Primeira Guerra Mundial, que se alongou de 1914 até novembro de 1918. Paralelamente, no ano de 1918, ainda teve a pandemia da gripe espanhola, sendo que aqui no Brasil ela teve seu auge justamente no final do ano de 1918. Então esse era o contexto que existia na época. No caso, a Primeira Guerra Mundial, que tinha acabado de terminar, e a pandemia da gripe espanhola, que muitos imaginavam que também tinha acabado, pois os casos estavam caindo bruscamente. Então o Carnaval de 19, ele tem uma certa expectativa, uma certa ansiedade do povo em relação a essas 2 situações que assolaram o ano de 1918. Agora a sinopse em si. No caso, ela começa falando da expectativa, ou melhor, da ansiedade dos jornalistas da época quanto ao carnaval que estava por vir. Tanto que os jornalistas dos principais jornais assinavam a matéria escrevendo Pierrot. Além disso, eles endeusaram, além do normal, o rei Momo. E aí a sinopse começa a relatar o movimento que houve na cidade, que foi acima do normal para a época de carnaval. E então, houve um grande festejo durante 3 dias, inclusive a sinopse da Viradouro coloca aí a quantidade de papel picado que houve, de 40 toneladas, é uma quantidade totalmente absurda, considerando apenas confete e serpentina, e relata todos os eventos que houve, como bailes, orquestras, as grandes sociedades. O samba foi o principal gênero tocado nesse carnaval, lembrando que o primeiro samba registrado foi em final de 1916, então nós tivemos aí o samba mostrando logo a sua força, logo de início do seu surgimento, ou melhor, do seu registro. E a sinopse coloca vários pontos, várias situações, mas eu vou pegar aqui 3, porque senão é muita coisa, é muita informação que existe ali. A primeira informação que eu acho interessante falar é sobre o mestre Caveirinha. Ele foi fundador do Cordão do Bola Preta e o bloco teria o seu primeiro desfile de carnaval justamente em 1919. Foi fundado em 18, o Carnaval de 19 seria o primeiro deles. O mestre Caveirinha aparece no enredo porque ele sobreviveu à gripe espanhola. E dizem que esse apelido Caveirinha se deu justamente por ele ter ficado muito magro devido à epidemia. O outro ponto também que é citado na sinopse foram as curandeiras da pequena África, que curaram centenas e centenas de mestiços. E por último, temos aí um relato da invasão niteroense que se juntou ao povo carioca para fazer parte desse grande carnaval de celebração à vida. Bom, e qual a minha expectativa para esse enredo da Viradouro? Uma coisa é inegável, gente. Devido ao cancelamento do Carnaval de 2021, esse enredo ganhou muita força para o Carnaval de 2022. Pois é o único enredo que realmente vai abordar a questão aí da pandemia que estamos vivendo de uma forma indireta, mas há um certo link na sinopse que fala que essa alegria que o povo viveu, que as pessoas compartilharam nesse carnaval, serve de lição para a época atual. Então certamente vai ter um link desse carnaval com o que estamos vivendo. Então, sem dúvida alguma, o enredo da Viradouro ele ganhou muito peso. No caso, eu acho interessante, eu acho que fugiu um pouco daquilo que as escolas se propuseram a fazer para o próximo carnaval, no caso seria o de 2021, Muitas focaram
enredos com uma conotação africana. Então a Viradouro, ela tentou fugir um pouco disso, mas ao mesmo tempo ela não quis sair tanto. E aí que está a questão da sinopse. A parte que fala das curandeiras, lá da Pequena África, da região da Pequena África, para quem não sabe, a região da Pequena África aqui no Rio, foi uma região em que, quando o Rio se passou por uma grande transformação, uma grande reforma no seu centro, a região da Pequena África ela não foi atingida e ela permanece até hoje. Então, digamos assim, que aquela região ali que tinha a maior concentração realmente de africanos que ficaram realmente no centro do Rio de Janeiro, numa época em que houve assim uma grande limpeza no centro do Rio de Janeiro. Bom, retornando aí à questão, essa parte da sinopse que fala das curandeiras da Pequena África é que ficou meio deslocado. Parecia que havia uma necessidade de colocar alguma coisa afro no enredo e aí pensaram nisso. Na sinopse eu achei meio esquisito, deslocado, como eu falei. Porém, para um desfile eu acho que é algo que dá para se costurar. Eu acho que não é uma coisa assim que seja um problema, porque no desfile você tem alas que consegue fazer uma introdução, né, até chegar nesse ponto aí. Então é algo que é possível assim ser costurado, seja bem justificado no dia do desfile. E a minha expectativa digamos assim, é o quinto enredo que eu estou com mais expectativa para o próximo carnaval. Eu acho que faltou abordar um pouco mais do contexto histórico, como eu coloquei aqui. Na sinopse não cita isso, na sinopse fala unicamente do carnaval. Eu acho que seria bem interessante que a sinopse colocasse o contexto que estava ocorrendo nessa época, para aí sim justificar a escolha desse enredo. Lendo só a sinopse, fala um pouco da situação assim, da gripe que ocorria, mas não mostrou exatamente o cenário, digamos assim, de terror que a população vivia na época. Eu imagino que isso deve aparecer no desfile, mas considerando apenas a sinopse, eu senti muita falta dessa parte introdutória. Então coloca aí como quinto enredo que eu tenho maior expectativa para o próximo carnaval. E era isso que eu tinha para falar do enredo da Viradouro. Agora vamos para Beija-Flor de Nilópolis. A Azul e Branco de Nilópolis tem como título de enredo: Embretecer o pensamento é ouvir a voz da Beija-Flor. O tema é sobre a intelectualidade do povo negro. O carnavalesco é o Alexandre Lousada. A sinopse começa com uma inspiração, que é a imagem do pensador do povo Chocre, de Angola, para fazer esse enredo sobre a contribuição intelectual negra para o Brasil. Em seguida, a sinopse questiona por que a sociedade valoriza tanto os pensadores de mármore greco-romana, mas ignoram os pensadores de ébano. Além disso, é abordada a questão do estereótipo em que os homens brancos colocam sobre o povo africano como se fossem destituídos de pensamentos e tecnologias, além de silenciar a cultura negra, o pensamento negro. No entanto, o legado do povo negro persiste em cores e formas ao erguer totens e traçar palhas e fibras. Daí a sinopse passa a ter um caráter mais crítico, mais de protesto, exigindo uma sociedade menos desigual, e aí ela vai mais para a parte, digamos, artística, inclusive da parte da literatura, fala sobre a questão de que os livros apenas colocam heróis brancos, mas desconsideram os heróis negros. E aí fala sobre a questão do teatro, da dança, e termina falando sobre o seu fundador, né, um dos fundadores, que foi o Cabana, que foi, digamos assim, uma das principais mentes de Nilópolis, onde ele escreveu e elaborou enredos para a agremiação que hoje é uma das mais conhecidas escolas de samba do mundo. O tema do enredo, para mim, é muito bom. Na verdade, eu estava esperando esse tipo de enredo há um bom tempo no Grupo Especial. Pois assim, eu lembro que naquele desfile de 2012, que é considerado por muitos como antológico da Vila Isabel, pois para alguns angolanos, eles não viram com bons olhos aquele desfile, pois eles consideraram que era mais um estereótipo do que era o povo africano, muito voltado para a parte primitiva da África.
Então isso, de certo modo, incomodou eles. Então eu esperava um enredo que mostrasse um outro lado do povo africano. Então eu fiquei numa grande expectativa. E o início da sinopse, ela atinge essa expectativa. A parte da estátua, né, da imagem do pensador, eu achei muito bacana começar dessa forma, o questionamento do porquê, da importância as estátuas de mármore, né, mas ignora de ébano, as feitas de ébano. Então isso tudo eu achei muito bacana. Só que a partir daí eu achei muito parecido com o enredo do Salgueiro. Eu acho que eles fizeram uma promessa de um tipo de enredo, mas acabaram ficando assim, parece, tá? Que vão ficar naquele lugar comum que já vimos diversas vezes na avenida, mostrando elementos africanos e talvez a parte da intelectualidade fique devendo. Pelo menos na sinopse eu senti falta disso. Foi, assim, digamos, falado de uma forma superficial, mas não de uma forma assim muito direta. Acredito que isso até interferiu na safra de sambas da Beija-Flor. Você escuta os sambas da Beija-Flor que estão concorrendo, e eles são muito parecidos com os sambas do Salgueiro. Você não percebe ali a proposta central do enredo. Tem gente até que diz que os compositores não entenderam a proposta da escola. Eu acho que a proposta da escola que não ficou clara. Eu acho que isso que realmente aconteceu nessa sinopse. Eles prometeram uma coisa, mas não se cumpriu. Eu coloco aí a Beija-Flor em nono. O nono enredo a me criar expectativa para o próximo carnaval. Eu acho que ficou devendo, me decepcionou um pouco aí essa sinopse. Claro, desfile é uma outra situação. De repente no desfile arrebenta. Mas do que foi mostrado aí, eu acho que eles ficaram escondendo o jogo. Tá bom? Então não tenho tanta expectativa com esse enredo não. Então, gente, era isso que eu tinha para falar dos enredos de hoje. Os próximos serão os de segunda-feira, né? Os dois primeiros de segunda-feira, a Tuiuti e a Portela. Valeu!